Eu nunca fui uma pessoa de acreditar nessas coisas. Nunca. Sabe aquele tipo de gente que escuta a história de fantasma e ri? Que acha que é tudo coisa de gente impressionável, superstição, bobagem? Pois é, era eu. Era. Porque depois do que aconteceu, eu te juro, nunca mais fui a mesma. E tudo começou no apartamento do 302. Eu sou síndica do prédio onde moro. Prédio pequeno, de 4 andares. O tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Moro aqui há quase 9 anos. E, até então, nunca tinha acontecido nada demais. Só que, naquele domingo, tudo mudou. Eu estava em casa, lavando louça, quando a campainha tocou. Olhei no olho mágico e vi Dona Dalva, moradora do 2º andar. Uma senhorinha daquelas bem de antigamente. Cabelinho branco preso para trás, saia florida, chinelo velho e uma cara pálida que eu nunca tinha visto nela. Abri a porta. Antes de eu perguntar qualquer coisa, ela já foi falando, baixo, quase sussurrando. Tá acontecendo alguma coisa no 302. Na hora eu franzi a testa. Como assim? Ela olhou para os lados, nervosa. Eu tô ouvindo barulho lá dentro. Que tipo de barulho? Perguntei, sem entender. Ela respirou fundo. Passo, coisa arrastando, gente andando. O estômago gelou, o corpo travou. Por quê? Se tinha uma coisa que eu sabia, é que o 302 estava vazio. O rapaz que morava lá, que eu nem cheguei a conhecer direito, porque ele era bem na dele, tinha morrido fazia 3 dias. Infarto. Morreu sozinho, dentro de casa. Encontraram ele no chão da cozinha. O apartamento estava trancado, vazio. Ou era para estar. Você tem certeza do que está ouvindo? Perguntei, meio querendo não acreditar. Ela só balançou a cabeça, nervosa. Vai lá, escuta você mesma. Fui. Acompanhei ela até o 2º andar. No caminho, já percebi que ela estava tremendo. E, quando a gente chegou na porta do 302, tava lá, passo, leito, pesado, de um lado pro outro. Toque, toque, toque. E não era só passo. Tinha um som de unha, arranhando parede. A rezar, de cima até embaixo. Eu olhei para Dona Dalva. Ela olhou para mim. Ninguém disse nada, porque não precisava. O corpo inteiro já sabia. Aquilo não fazia sentido. Ela respirou fundo. Eu vou ligar para a polícia, disse, com a voz trêmula. Eu segurei no braço dela, mais por instinto do que por decisão. Calma, vamos subir, ver o que é. Mas eu sabia. O corpo inteiro gritava que não era para subir, que não era para chegar perto. Mas a gente subiu. Cada degrau parecia mais pesado que o outro. E, quanto mais a gente subia, mais o som ficava claro. Toque, toque, toque. A Heger, o corredor do 3º andar estava diferente, mais frio, mais pesado. Sabe aquela sensação de que o ar não entra, que tem alguma coisa apertando o peito? Era isso. E tinha mais. Tinha luz. Sim, a fresta debaixo da porta do 302 estava iluminada. Dava para ver direitinho a luz amarela, fraca, vazando por baixo da porta. Mas não fazia sentido. O zelador tinha desligado a energia do apartamento. Eu mesma conferi. Dona Dalva parou. O rosto dela ficou cinza. E o som parou. De repente, do nada, silêncio. Silêncio absoluto. Por uns 5, 6 segundos. Nada. E foi aí que a maçaneta girou. Devagar. Tão devagar que parecia que alguém queria que a gente ouvisse. Clac, clac, clac. Eu segurei a respiração. O coração disparou tanto que parecia que ia estourar. A maçaneta parou no meio do giro. E, então, o som voltou. Mas não lá dentro, atrás da gente, no corredor. Passo, passo, vindo na nossa direção. Só que, quando a gente virou para olhar, não tinha ninguém. O corredor estava vazio, mas os passos seguiram. E não era só passo, era respiração. Pesada, molhada, perto, muito perto.
como se tivesse bem atrás da gente. A dona Dalva travou. Eu congelei. A maçaneta voltou a girar. E, então, a porta abriu. Quando a porta abriu, o som que fez não foi de dobradiça. Não foi aquele rangido normal. Foi um som seco, molhado, errado, placa, CRR. E o cheiro que saiu de lá, não tem como explicar. Não era cheiro de coisa podre. Não era mofo. Não era lixo. Era outro cheiro. Cheiro de coisa errada. De lugar que não devia estar aqui. Um cheiro frio, seco no nariz, mas que, ao mesmo tempo, parecia molhar por dentro. Um cheiro que dava ânsia, que fazia o estômago embrulhar. A porta abriu só um pouco, uns 15 centímetros no máximo. De dentro, só escuridão. Não tinha luz nenhuma. A fresta que a gente viu acesa sumiu. O corredor do prédio começou a escurecer também. Não sei como explicar, mas parecia que a luz apagava aos poucos. Não que a lâmpada queimasse. Não era isso. Era como se a própria claridade estivesse sendo puxada, sugada. A dona Dalva travou. Começou a rezar baixinho, mas nem parecia reza. A boca dela tremia tanto que saía só pedaço de palavra, soluço, suspiro. Eu não consegui nem rezar, nem pensar, porque do outro lado da porta tinha alguém. Não era bem alguém. Era uma presença. Dava para sentir, dava para ouvir. Respiração pesada, puxando o ar, como se doesse respirar, como se o peito estivesse quebrado por dentro. E essa respiração estava na nossa frente, ali, na porta, no escuro. A dona Dalva tentou dar um passo para trás. E, quando ela moveu o pé, a porta abriu mais, devagar, rangendo, se oferecendo. E, de dentro, saiu, primeiro, um som, baixo, molhado, como se carne estivesse sendo arrastada. Depois, uma sombra, que não fazia sentido. Era alta, muito alta, com o corpo torto, o ombro parecia deslocado, o pescoço dobrado para trás, a cabeça caindo para o lado, como se não encaixasse mais, e os braços, longos, compridos demais, raspando no chão. O aço não tinha rosto, onde devia ter olho, boca, nariz. Era só pele, pele esticada, lisa, como se alguém tivesse puxado a pele de outro lugar e colado ali. E aquela coisa respirava, o peito subia e descia, de um jeito errado, como se estivesse puxando o ar, do lugar errado. A dona Dalva caiu sentada no chão. As pernas dela não obedeceram. Eu não sei como fiquei de pé, mas o corpo inteiro tremia. Quando a gente achou que nada podia ficar pior, a coisa deu um passo para fora, pro corredor. O som que fez foi carne batendo no chão, seca, molhada, pesada. O chão afundou, o azulejo rachou. E, então, veio o som. Não era grito, não era fala, não era gemido. Era um som que não era feito para ser ouvido. Como se o próprio tempo estivesse quebrando. A dona Dalva começou a gritar. Um grito que eu nunca mais vou esquecer. Que não era só de medo. Era de quem percebeu que não tinha mais volta. A coisa abriu os braços e, por baixo dos braços, tinha mais braço. Braço saindo da costela, braço saindo das costas, braço saindo da barriga. Todos se mexendo, se arrastando. E aquele som ficando mais alto, mais perto, mais dentro, até que as luzes apagaram. Tudo ficou preto. E, no meio da escuridão, a voz, sussurrada, rasgada, molhada. Você abriu. Agora fica o que aconteceu depois. Até hoje eu não sei dizer se foi real, porque o corpo sentiu, mas a cabeça não aceita. Quando aquela voz, aquela coisa, disse agora,
Fica. Parecia que o som não entrou pelo ouvido. Entrou pelo osso, pelo pulmão, pelo peito. O peito afundou. O ar sumiu. O mundo inteiro dobrou. O chão do corredor desapareceu. Não que ele tenha quebrado. Não rachou. Não desmoronou. Sumiu. Ficou tudo preto. Tudo vazio. Só aquela sensação de queda. De estar caindo. Sem vento. Sem som. Sem fim. A Dona Dalva sumiu da minha vista. Não sei se caiu. Se desmaiou. Se desapareceu. Eu não via mais nada. Só sombra. Mas não uma sombra normal. Era um escuro que se mexe, que pulsa, que respira, que parece olhar para você, sem ter olho. E no meio desse escuro, tinha ela, a coisa. Primeiro, veio a mão. Uma mão enorme, magra, com dedos tão finos que pareciam cabos de antena, compridos, dobrando no meio, como se não tivessem osso. A mão desceu, veio devagar, raspando no vazio, mas fazia som, como se arranhasse vidro, vidro que não tá ali. A mão parou, bem na minha cara. E aí, veio o braço, depois o ombro. E, quando o rosto apareceu, o corpo inteiro travou. Não tinha rosto, era só pele, esticada, luminosa, branca, lisa, mas bem no meio da pele, uma fenda, uma linha que ia se abrindo, rasgando, devagar, de cima até embaixo. E, conforme a linha abria, dente, dente em toda a extensão, dente na testa, dente na bochecha, dente no queixo, um sorriso que atravessava o rosto inteiro. E quando aquilo abriu, o som que saiu não foi som, foi ausência. O mundo parou, o peito parou, o barulho do prédio, do vento, do motor do elevador, de tudo desligou. Só sobrou o sorriso e aquele som, até que a coisa avançou. A mão pegou meu rosto, de leve, com um carinho falso. E aí, começou a puxar. Não puxava meu corpo, nem meu braço, nem minha roupa. Puxava eu, por dentro. Era como se tivesse tentando descolar minha existência. O corpo tremia, a vista piscava, o som sumia e voltava. A cabeça parecia querer descolar do pescoço. E, no meio disso, uma luz, fraca, de longe, uma luz piscando. E uma voz: alguém me ajuda. Socorro, meu Deus, alguém ajuda. Era a Dona Dalva, gritando, de algum lugar que eu não conseguia ver. E, quando eu percebi isso, a mão largou. De repente, o chão voltou. O corredor apareceu de novo. O prédio voltou. Mas não estava igual. As paredes, pretas, queimadas, manchadas. O chão, rachado. A porta do 302 desapareceu. Era só uma parede lisa, sem porta, sem nada. E a Dona Dalva estava no chão, encostada na parede do elevador, tremendo, pálida, com o rosto cheio de hematomas. Ela me olhou e só conseguiu dizer: você viu também, né? Não consegui responder. Desci correndo. Travei a porta do meu apartamento. Fiquei no canto da sala, olhando para a porta, por horas, até o sol nascer. No dia seguinte, voltei lá. E sabe o que tinha na porta do 302? Nada. A porta nunca existiu. Onde devia ser o apartamento era parede, pintada, perfeita. O 302 nunca existiu. Mas, quando eu passei a mão na parede, lá no canto, bem embaixo, tinha uma marca, uma mão, de 5 dedos longos, e o dedão virado para o lado errado. E, embaixo, riscado, como se fosse arranhado na tinta. A porta abre de novo. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Sempre fui do tipo lógica, cética, até aquela semana. Moro sozinha num apartamento simples, no segundo andar de um prédio pequeno,
numa rua relativamente tranquila. Nada nunca aconteceu por aqui, pelo menos até então. Foi numa terça-feira, bem no início da noite. Eu estava no sofá, mexendo no celular, quando, do nada, senti aquela sensação estranha de estar sendo observada. Sabe quando o corpo percebe antes da cabeça? A espinha arrepia, o estômago vira e você simplesmente sabe. Tem alguém olhando. Levantei o olhar, ela estava lá, na janela do prédio da frente, no terceiro andar, no último apartamento da direita. Uma mulher, parada, imóvel, pele muito pálida, quase acinzentada, cabelos longos, escuros, escorrendo pro lado. O rosto não dava para ver direito, só dava para perceber que ela me olhava. Fiquei alguns segundos encarando, tentando entender se era alguém de verdade ou só minha cabeça pregando peça. Mas ela não se mexia, nem piscava, nem respirava, só olhava. Aquilo começou a me incomodar. Fechei a cortina, fingi que não vi. Mas o corpo não deixa esquecer. Fui para a cozinha, tentei ocupar a cabeça, lavei louça, preparei um café, mas a cada segundo aquela sensação ficava mais forte. Quando voltei para a sala, puxei a cortina só para conferir. Ela ainda estava lá, exatamente na mesma posição, imóvel. Aí, percebi um detalhe que eu não tinha notado antes. A janela dela não tinha vidro, estava quebrada. A moldura estava torta, como se tivesse sido arrancada. E mais uma coisa, o apartamento dela estava vazio. Dava para ver. Sem móveis, sem luz, sem nada. Só ela. Comecei a tremer. Peguei o celular. Gravei um vídeo. Quando olhei a gravação, não tinha nada. A janela parecia vazia. Escura. Completamente vazia. Olhei de volta, ao vivo, e ela estava lá. Nessa hora, ela se mexeu. Não muito. Só inclinou a cabeça. Devagar, pro lado, como quem olha, com curiosidade, ou com fome. Soltei o celular, fechei a cortina, mas não adiantava. O som começou. Primeiro, um estalo, toque, 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 na parede da sala. Depois, na cozinha, no quarto, em todas as paredes, como se tivessem andando por dentro. Pensei em sair. Pensei em correr, mas quando cheguei na porta, a tranca não girava, o trinco travado. E, então, o som veio da janela. Toque, toque, toque. 3 batidas, de fora para dentro. Mesmo com a cortina fechada, eu via a sombra, alta, parada, imóvel e, bem no centro da cortina, uma mão, a pressão no tecido, os 5 dedos, compridos, finíssimos, o dedão no lugar errado, virado para baixo. Fiquei paralisada. Não consegui gritar, nem correr. E, então, veio a voz, baixa, rasgada, molhada, sussurrando, de trás da cortina. Abre para eu entrar. O corpo inteiro apagou. Quando acordei, estava no chão da sala. O dia já tinha amanhecido. Corri para a janela. Olhei. O apartamento da frente não existia. Onde deveria estar aquela janela? Era só parede, mas bem no canto, riscado, quase apagado, tinha uma frase: "Uma hora você vai abrir". Eu trabalho como motorista de aplicativo e já te digo, tem passageiro que a gente nunca devia pegar. Nunca. Aconteceu numa madrugada de sábado, por volta de umas 2 da manhã. Estava voltando para casa, depois de uma corrida longa, quando chegou uma chamada. Ponto de partida. Cemitério municipal. Na hora, hesitei, mas acertei. Vai saber, né? Às vezes é funcionário. Vigia. Fui. Quando cheguei, o lugar estava completamente deserto. Portão fechado. Só aquele silêncio pesado. E a névoa que parecia ter brotado do chão. Parei o carro. Olhei em volta. Ninguém. Já estava para cancelar quando ouvi toc toc, toc toc.
Olhei pro retrovisor e ele estava lá, no banco de trás. Não vi entrando, não ouvi porta, só estava lá. Homem, alto, pele muito pálida, roupa velha, camisa social branca, suja, manchada, calça escura, rasgada no joelho. Mas o rosto eu não consegui ver. O cabelo caía para frente, tampando. Boa noite, falei, tentando disfarçar o arrepio. Para onde vamos? Ele respondeu. Baixo, seco, segue em frente. Eu aviso. Engoli em seco. Coloquei o carro em movimento. E aí, percebi. O relógio tinha parado. O ponteiro travado. O GPS sem sinal. Só névoa. A rua inteira tomada. E, conforme eu dirigia, o entorno mudava. As casas sumiam. As luzes apagavam. Parecia que a rua não levava para lugar nenhum. E o passageiro só olhava, não falava, não se mexia. Só respirava. Uma respiração pesada, molhada, errada. Depois de alguns minutos, que pareciam horas, ele falou: para aqui. Parei. O lugar não existia. Era só um terreno vazio, cercado por árvore seca, névoa cobrindo tudo. E foi aí que ele se mexeu. Devagar, muito devagar. A mão subiu e segurou no encosto do banco da frente. E a mão era errada, comprida demais, magrela, os dedos tortos e o dedão no lugar errado, virado para trás. O senhor, comecei, tremendo, quer que eu espere? Ele inclinou a cabeça pro lado, devagar, muito devagar. E, então, falou, a gente se vê na volta. Quando piscou, sumiu. Olhei para trás, o banco vazio. Olhei para frente, o GPS voltou, o relógio voltou e o mapa mostrava onde eu estava. Sabe onde? No estacionamento do cemitério. O carro nunca saiu de lá, mas o banco de trás estava diferente. O estofado arranhado e, bem no meio, riscado, uma frase. Na volta, nunca entendi direito, porque aceitei aquele aluguel. A casa era antiga, sim, velha, cheia de rachaduras, cheiro de mofo, piso rangendo, mas era barata, muito barata. E, naquela fase da minha vida, era isso ou dormir no carro. Fiquei. O dono me explicou logo no dia da visita. A casa tá toda liberada, só não usa o quartinho dos fundos. Tá trancado. Por quê? Perguntei. Ele hesitou, olhou pro chão. Problema estrutural. A parede tá para cair. Na hora achei estranho, mas deixei pra lá. Pensei, besteira. Me mudei. Na primeira semana, tudo normal. Até que, na segunda, o barulho começou. Sempre de madrugada, lá pras 3h30. Toc-toc, toc-toc, batidas, no fundo da casa, na porta do quarto trancado. No começo, achei que fosse bicho, algum gambá, sei lá. Mas era passo pesado, de dentro, e arranhões, a reler, unha na madeira, no quarto, que estava trancado. Na terceira noite, o som ficou mais perto, além da porta. Dava para ouvir coisa andando pela parede, pelos cantos, pelo teto. Sabe aquele som de madeira estalando? Mas andando era isso. Fui olhar, fui até o fundo da casa. E, quando cheguei na porta, o som parou. Silêncio total. Só que, na porta, tinha uma marca. 5 riscos, compridos, profundos, como se alguém tivesse arrastado unha, de dentro para fora. Voltei pro quarto, tremendo. Mas o corpo não acalmava. Por quê? O som voltou. Agora, dentro de casa, na sala, na cozinha, no corredor. Passo, arranhão, respiração. E, então, a porta do meu quarto rangeu, devagar, sozinha. Olhei. No escuro, dava para ver uma sombra
baixa, magra, com o pescoço torto, pendendo pro lado, e os braços compridos demais, quase batendo no chão. Quando dei um passo para trás, ela deu 2 para frente. E aí, veio a voz, de dentro da sombra. Aqui não é só seu. Travei, não consegui correr, nem gritar. Ela deu mais um passo e, quando chegou na beira da cama, abaixou, ficou de cócoras, com a cabeça virada de lado, me olhando, ou fazendo parecer que olhava. Por quê? Não tinha rosto, só pele, lisa, esticada, e aquela respiração, pesada, molhada, fuda, quando achei que ia, sei lá, desmaiar, morrer, sumir. Ela falou, baixinho, quase carinhoso, volta pro teu quarto. Pisquei. Ela sumiu. O som parou. A luz do corredor acendeu. Levantei, corri para fora e, quando olhei para o fundo da casa, o quarto trancado estava aberto e, na porta, riscado na madeira, a gente divide. Tem gente que diz que certas promessas não têm volta, que, uma vez feita, você carrega pro resto da vida, mesmo que se arrependa, mesmo que peça desculpas, mesmo que chore ajoelhado. Eu não acreditava nisso. Até hoje, moro numa cidade pequena, interior de Minas. Trabalho como mecânico numa oficina de beira de estrada. Meu serviço é puxado, o dinheiro nunca dá e a vida sempre foi dura. Foi por isso que eu aceitei. A proposta veio de um jeito estranho. Naquela semana, tudo tinha dado errado. Minha mãe estava doente, a oficina ameaçando fechar, e eu, desesperado. Uma noite, enquanto eu tomava café na copa da oficina, ouvi um cliente falando com outro. Uma conversa baixa, quase como segredo. Dizia que, lá na saída da cidade, perto da antiga encruzilhada de terra, tinha um lugar onde as coisas se resolviam. Onde, se você fosse com vontade, com fé e com alguma coisa para oferecer, podia fazer um pedido. Era só esperar passar das 11 da noite, ficar parado no meio da estrada de terra e pedir em voz alta o que queria. E, claro, aceitar o que viesse depois. No começo, ri. Pensei que era piada de boteco. Mas, naquela noite, quando fechei a oficina, me vi dirigindo até lá. A estrada era de chão batido, cercada de mato alto dos 2 lados. Nenhuma iluminação, nenhuma casa por perto. Só a poeira, o frio e aquele silêncio que parece que te observa. Quando parei na encruzilhada, o corpo inteiro ficou leve por um segundo. Mas foi só abrir a porta do carro para sentir um peso que parecia dobrar os ossos. Respirei fundo. Fiquei ali, parado, olhando para os 4 lados da estrada. O vento não mexia nada, nem folha, nem mato, nem poeira. Então, com a voz baixa, pedi dinheiro, trabalho, saúde para minha mãe. Pedi tudo que me veio na cabeça. Não teve eco, não teve resposta. Só aquele silêncio estranho, denso, como se o ar tivesse engrossado. Voltei pro carro, dei partida. A chave girou normal, o motor pegou, mas antes de engatar a marcha, olhei pro retrovisor. Tinha alguém parado no meio da estrada, a poucos metros do carro, alto, magro, usando um terno escuro, antigo, mal ajustado ao corpo. O rosto não dava para ver direito, só uma sombra no lugar da cabeça. O detalhe que me gelou foi a posição dos braços. Estavam pendendo ao lado do corpo, mas com as mãos abertas, como se me esperassem. Eu queria sair dali, acelerar, mas as pernas travaram. Por alguns segundos, só consegui encarar aquela figura. E aí, ele começou a andar, devagar, com passos longos e pesados, vindo direto na direção do meu carro. Na hora, enfiei a marcha, pisei fundo e saí em disparada. O corpo tremia tanto que mal conseguia manter o volante firme. Quando cheguei em casa, entrei correndo, tranquei todas as portas, fechei as cortinas e fui pro quarto. Naquela noite, não dormi. Fiquei acordado até o sol nascer, só pensando no que tinha feito.
No dia seguinte, as coisas começaram a mudar. Clientes começaram a aparecer do nada na oficina. Gente que eu nunca tinha visto na vida. Caos quebrando justamente perto de onde eu ficava. O dinheiro começou a entrar. Minha mãe melhorou. As contas começaram a se acertar. Por 1 ou 2 semanas, achei que tinha sido só coincidência. Até que as coisas começaram a aparecer. Primeiro, marcas de passos de lama dentro da oficina, sempre de manhã cedo, antes de abrir. Depois, ferramentas fora do lugar. Barulho de coisas caindo no meio da noite. E, uma noite, quando fui fechar a oficina, encontrei no chão, bem no meio da copa, um pequeno pedaço de papel, escrito à mão, com a tinta quase borrada. Está na hora de pagar. Fiquei alguns minutos parado, encarando aquele papel no chão, o corpo inteiro travado, como se até o ar tivesse ficado mais pesado. Peguei devagar, tremendo. O papel parecia velho, amarelado, como se estivesse ali há anos, mas eu tinha limpado aquela copa no dia anterior. Li de novo, só para ter certeza de que não estava lendo errado. Está na hora de pagar. Olhei em volta. Nada. Tudo em silêncio. Mas aquele silêncio não era normal. Era como se o som do mundo tivesse sumido. Fechei a oficina rápido. Empurrei a porta com força. Tranquei 2 vezes e saí de lá sem olhar para trás. Naquela noite, em casa, tudo parecia errado. O cheiro da casa estava estranho. Um cheiro frio. Não de sujeira, não de mofo. Era aquele cheiro que você não sabe de onde vem. Só sabe que não devia estar ali. As luzes começaram a piscar. O ventilador desligava sozinho. E a cada vez que eu olhava para a janela, jurava que tinha alguém parado do outro lado da rua, só me observando. Uma sombra, alta, parada, imóvel. Tentei me convencer de que era só paranoia, mas lá no fundo eu sabia. E quando fui pro quarto, encontrei outro pedaço de papel, em cima do travesseiro. A dívida não é só sua. O estômago embrulhou, as pernas quase cederam. Corri para a sala, liguei para minha mãe. Telefone mudo, sem sinal. Peguei o celular, travado, tela preta. E então a luz acabou. Tudo ficou escuro. O coração parecia que ia rasgar o peito. Fui até a porta, olhei pelo olho mágico. A rua vazia. Mas tinha uma coisa, bem na minha calçada, bem na frente da porta. Era um caixote de madeira, velho, sujo, todo riscado. Abri a porta, devagar. O vento gelado bateu no rosto. Cheguei mais perto do caixote, meio sem saber se ia, se ficava, se corria. Mas fui. Quando levantei a tampa, quase caí para trás. Lá dentro, tinha uma cabeça, mas não era de ninguém que eu conhecesse. Era uma cabeça seca, de pele cinza, enrugada, os olhos fundos, como se tivesse sido desenterrada há décadas. E presa na boca, outro papel. Puxei, tremendo. Ou paga, ou alguém paga por você. Dei 2 passos para trás, quase tropeçando. O corpo inteiro tremendo, a respiração descompassada. E, naquele exato momento, o som do portão da frente se abriu. Virei na mesma hora. O portão não tinha mais ninguém, mas no chão, bem no meio da entrada, tinha pegadas de pés descalços, compridas demais, com marcas de dedos que pareciam mãos no lugar dos pés. Corri para dentro, tranquei a porta, a janela, tudo. Fui pro quarto, sentei no canto, com o coração disparado, tentando entender o que, exatamente, eu tinha feito. Naquela madrugada, não durmo, mas quando o sol começou a nascer, achei que tinha acabado, que talvez fosse só aquilo. Me enganei. Quando saí para trabalhar, encontrei a porta da oficina aberta, mas não tinha sinal de arrombamento. O cadeado simplesmente estava no chão e bem no centro da oficina, pendurado no teto por uma corda velha e desfiada. Tinha um corpo, o rosto coberto por um pano, a roupa igual a que eu estava usando no dia em que fui na encruzilhada. E, preso no peito, mais um papel. Isso é só um lembrete.
A gente volta hoje à noite. Naquele momento, o mundo inteiro pareceu encolher. O chão da oficina, onde eu passei anos da minha vida, parecia outro lugar. O cheiro do óleo, da graxa, do ferro, sumiu. Agora era só cheiro de madeira velha, de coisa morta, de podridão. O corpo que balançava ali, pendurado, não tinha rosto visível. O pano cobria tudo, mas o corpo era idêntico ao meu. Mesmo tamanho, mesma roupa, mesma postura. Senti o estômago virar. Corri para trás, tropecei no tapete de borracha, quase bati a cabeça na bancada. Fiquei ali, no chão, tremendo, olhando aquilo sem conseguir processar. Só pensando, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. Mas tava. Levantei, peguei o celular para chamar a polícia. Tela preta. O aparelho simplesmente não ligava. O telefone fixo, mudo, sem sinal. Tentei sair da oficina, correr para qualquer lugar, qualquer um. Mas, quando abri a porta, não era mais a rua. O que deveria ser a rua da frente, agora, era só um caminho de terra, cheio de neblina, cercado de mato dos dois lados. O mesmo lugar da encruzilhada, mas não tinha mais 4 caminhos. Agora era um só. Um corredor estreito que parecia se perder no meio do nada. Dei um passo para trás. O som do vento parou. O som dos pássaros sumiu. Até meu próprio respirar parecia abafado, como se estivesse dentro de um cômodo sem ar. E, então, percebi, no meio daquele corredor de terra, bem lá no fundo, ele estava lá, a mesma figura, alta, magra, de terno escuro, apertado demais no corpo. A pele acinzentada, o rosto sem rosto, só um vazio onde devia estar qualquer traço de humanidade. Ele começou a andar, passos longos, arrastando as pernas de um jeito que parecia que os ossos estalavam. A cada passo, o caminho encurtava, o corpo inteiro travou, as pernas não obedeciam, os braços gelados, o peito parecia que estava colapsando para dentro. Ele chegou perto o suficiente para eu sentir o cheiro. Um cheiro que não dá para descrever. Não era de morte, não era de podridão, não era de coisa viva. Era cheiro de ausência, como se aquele pedaço de mundo não existisse. E, então, ele falou, mas a voz não vinha do lado de fora. Era dentro da cabeça, dentro do osso, dentro do peito. Seu prazo acabou. Você pediu. Eu dei. Agora é sua vez de servir. Eu tremia. Tentava falar, tentava implorar, mas nem voz saía. Você pode escolher. A voz continuou. Ou paga com o que é seu, ou paga com quem você ama. Meu corpo inteiro travou. A garganta ardia. O coração parecia que ia rasgar. As imagens começaram a passar na cabeça. Minha mãe, meu irmão, minha esposa. A coisa sabia. Sabia quem era importante para mim. Sabia onde apertar. Tentei dizer que eu não queria mais, que eu desistia. E aí, a cabeça dele inclinou pro lado, de um jeito que não era humano, como se o pescoço não tivesse osso. Não existe desistir, existe só pagar. Então ele estendeu a mão, aberta, pálida, comprida, e, na palma da mão, um objeto, uma chave, pequena, velha, enferrujada. Olhei para ela, e quando olhei de volta para a figura, ela tinha sumido. O caminho de terra sumiu, e eu estava de volta, de pé, na porta da minha oficina. Olhei para o chão. A chave ainda estava na minha mão. Olhei para dentro. O corpo não estava mais lá, mas na parede, bem no centro da oficina, onde ficava o quadro de ferramentas, tinha algo escrito. Não era tinta, nem caneta, nem giz. Era arranhado fundo, de cima até embaixo, com tanta força que dava para ver o reboco aberto, a parede trincada. E a mensagem, simples, a porta já está aberta. Fiquei um tempo parado, encarando aquela frase na parede, sem conseguir piscar, sem conseguir pensar. O peito apertava tanto que parecia que o ar não entrava mais.
A mão tremia. A chave ainda estava ali, pequena, leve, mas, ao mesmo tempo, parecia pesar 1 tonelada. Fui para casa no automático. Nem lembro como dirigi. Nem lembro se olhei para os lados, se passei sinal, se desci do carro. Só lembro da sensação de que alguém estava andando atrás de mim. Não alguém. Várias coisas. Coisas que não pisam como a gente. Coisas que não respiram como a gente. Quando entrei em casa, travei todas as portas, fechei janela, desliguei luz. Me sentei na sala, com a chave na mão, encarando ela como se, de alguma forma, aquilo fosse me dar alguma resposta. E, depois de alguns minutos, veio o som. Primeiro, leve, depois, mais forte. Passos, lentos, pesados, do lado de fora. Mas não era só isso. Era respiração, molhada, pesada, rastejando. A pele arrepia só de lembrar. Não era aquele tipo de barulho que vem de gente. É outro som, de quem não devia mais estar aqui. Levantei. Com a chave na mão, fui até a porta da sala. Olhei pelo olho mágico. A rua, vazia, mas o poste, apagado, o que nunca acontecia. E, na calçada, bem em frente, estava lá, a mesma figura, imóvel, com o rosto, aquele vazio no lugar da cara. Ao lado dele, 2 sombras, menores, mais baixas, mas se mexendo. As pernas tremiam tanto que quase não me seguravam de pé. A figura estendeu a mão. Não disse nada, não se mexeu, só estendeu a mão. E, na mão dele, uma segunda chave, igual a que eu segurava. Mesma aparência, mesma ferrugem, mesmo peso invisível. E foi aí que percebi. Não era uma escolha. Não era sobre pagar ou não. Era sobre escolher como pagar. Dei 2 passos para trás, respiração acelerada, a cabeça latejando. E, então, as 2 sombras menores começaram a se mover. Primeiro, pro portão da minha casa. Depois, pro quintal. O som dos passos não tinha peso. Era como se não tocassem o chão de verdade. Corri para a janela da cozinha. Olhei profundo. E, bem na porta do quartinho dos fundos, tinha uma terceira figura. Menor, mais torta. O corpo dobrado de um jeito impossível, com o pescoço caindo para trás. Na mão dela, uma corda. Devagar, ela começou a prender a corda no trinco da porta, como quem fecha, ou como quem prepara algo que não pode ser aberto de novo. Voltei correndo para a sala. Abri a gaveta. Peguei o isqueiro. Pensei em botar fogo na chave, queimar aquilo. Mas, quando risquei, a chama não acendeu. O isqueiro, travado, sem gás. Abri outro. Nada. E foi aí que percebi. O tempo não estava mais andando. Olhei para o relógio de parede. Marcava 13h17. Mas os ponteiros, parados. O celular, travado. A tela congelada. Sem sinal. Sem hora. Sem nada. E tudo estava ficando mais escuro. Não como se a luz estivesse apagando, mas como se a própria escuridão estivesse tomando o espaço. As sombras se aproximando, entrando pela janela, pela fresta da porta, pelo vão da tranca. O peito apertava tanto que parecia que eu ia apagar. E, então, a voz, dentro da cabeça, dentro do osso, dentro do peito. Você pediu, a gente deu. Agora, entrega. Senti o corpo inteiro gelar. O queixo tremia. As mãos nem obedeciam mais. E, quando achei que aquilo era o fim, a chave caiu da minha mão. Ela bateu no chão, mas não fez som. E, quando olhei, o chão não estava mais ali. Era só um buraco preto, sem fundo, sem forma, sem volta. E a chave sumiu. Depois que a chave sumiu naquele vazio, tudo ficou distorcido. Era como se o espaço ao meu redor tivesse perdido a lógica. As paredes não estavam mais onde deveriam estar. A sala parecia mais comprida, o teto mais baixo, o chão curvava, como se eu estivesse em cima de algo que respirava. E as sombras
Elas não precisavam mais se esconder. Entraram. Pelas frestas, pela janela, pela porta, por qualquer espaço que existisse. Eram muitas. Altas, baixas, magras, tortas, com braços que se arrastavam, com pernas dobradas no lugar errado, com cabeças que pendiam para o lado, como se não tivessem mais osso segurando. Nenhuma tinha rosto, só aquele vazio, aquele nada. Elas ficaram ali, ao meu redor, me cercando, sem se moverem muito, só presente. O peso que aquilo trazia era físico. O peito afundava, a garganta secava, o ar não entrava direito, até que a voz voltou. Não era mais uma, eram várias, sussurrando junto, falando dentro da minha cabeça, mas parecia que vinha debaixo do chão, das paredes, de mim mesmo. A dívida não é só sua. A dívida nunca foi só sua. Senti a pele arrepiar dos pés até a nuca. Queria responder, dizer qualquer coisa, perguntar o que isso significava, o que eles queriam. Mas eu já sabia. Eles não estavam mais perguntando. Eles não estavam mais oferecendo escolha. Eles só vieram buscar. Uma das sombras se aproximou mais do que as outras. Era mais alta, mais larga. O corpo parecia dobrar em pontos onde não deveria dobrar. Ela estendeu um dos braços e, na ponta dos dedos, um objeto. Não era mais uma chave. Era uma pedra, pequena, preta, com marcas riscadas que pareciam símbolos, ou cortes, ou cicatrizes. O braço não tremia, não balançava. Era estável, firme. Eles não precisavam falar. Eu entendia. A pedra era a aceitação. Aceitar aquilo era aceitar o acordo até o fim. Recusar, eu sabia o que significava. Tinha entendido quando vi aquelas pegadas no portão. Quando acordei e encontrei aquele corpo pendurado. Quando vi que, a partir dali, ou eu aceitava, ou eles levavam quem estava fora do acordo. O coração apertava. O peito parecia que ia explodir. O corpo travado. O rosto molhado de tanto suar, mas gelado como se eu estivesse no meio do inverno. E, enquanto eu encarava aquela pedra, tentando entender, uma das sombras apontou para a porta da frente. Meu corpo virou, mesmo sem querer, e eu vi, do lado de fora, na calçada, minha mãe. Ela estava parada, olhando para minha casa, com aquela cara de quem não entende o que está acontecendo. Como quem acabou de chegar e não sabe se bate, se chama, se volta para casa. E, do outro lado da rua, na sombra, eles, parados, olhando ela, esperando. O peito travou, a boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. Quando olhei para a sombra que segurava a pedra, ela estendeu mais. Não era mais pergunta, não era mais proposta. Era agora. Pega ou paga. E foi aí, naquele segundo, que eu percebi. Não importa o que você peça, não importa o quanto ache que vai ser fácil, não importa o que prometa a si mesmo. Se você aparece na encruzilhada, uma hora, eles vêm buscar. Sempre morei em apartamento. Nunca gostei muito, para falar a verdade. A sensação de estar cercado por gente, barulho vindo de todos os lados, sem privacidade, sempre me incomodou. Mas a vida não deu muita escolha. Aluguei um apartamento barato, pequeno, num prédio velho, sem elevador, no centro da cidade. E, logo na primeira semana, percebi que tinha algo errado ali. No contrato, no tour, na conversa com o síndico, todo mundo deixava claro que o prédio tinha 4 andares. O meu ficava no 3º. O último era o 4º. Só que, na escada, tinha mais um lance. Sempre achei estranho, mas imaginei que fosse acesso ao telhado, casa de máquinas, coisa técnica. Até que, uma noite, subindo as escadas, distraído, percebi uma coisa que me travou no meio do degrau. A porta do que seria o telhado estava aberta, e não era uma porta de acesso técnico, nem de depósito, nem de manutenção. Era uma porta de apartamento, número 501. E, o pior, a porta estava meio entreaberta. Parei, fiquei encarando aquilo. O coração disparou.
como se meu corpo soubesse que alguma coisa ali não fazia sentido. Nunca tinha visto ninguém entrar ou sair dali. Nunca tinha ouvido barulho vindo daquele andar, nem mesmo passos na escada. O prédio inteiro parecia ignorar que aquele espaço existia. Fui até lá, devagar, sem fazer barulho, só para olhar. Empurrei a porta, bem devagar, só para abrir uma fresta. E do outro lado, não era um apartamento, era um corredor, comprido, muito mais comprido do que caberia fisicamente dentro do prédio. O chão, de madeira velha, rangia, mesmo sem eu pisar. As paredes, descascadas, cheias de manchas escuras, como se algo tivesse escorrido ali há muito tempo. E o cheiro, era como se aquilo não fosse para existir. Frio, úmido, pesado, do fundo do corredor. Vinha uma respiração. Não era de animal, nem de pessoa. Era um som que parecia grande demais, fundo demais, lento demais. Voltei 2 passos. O corpo inteiro queria correr. Mas, quando virei para descer, a escada não estava mais lá. O lance de escadas simplesmente sumiu. Atrás de mim, agora, só parede. E na minha frente, o corredor, mais longo do que antes, mais escuro, mais apertado. E, lá no fundo, uma porta, levemente iluminada por uma luz amarela, fraca, que parecia nem ter fonte. O peito apertava, o corpo todo tremia. O ar não entrava direito. Mas eu sabia. Se eu ficasse parado, aquilo ia chegar. Se eu tentasse correr, ia correr para onde? O prédio não existia mais. Só o 5º andar. Cada passo que eu dava naquele corredor parecia errado. Não só pelo som da madeira velha que rangia como se fosse ceder a qualquer momento, mas pelo jeito que o próprio ar parecia ficar mais grosso, mais pesado, mais denso. Era como se o lugar respirasse. As paredes não eram só paredes. Olhando de perto, dava para ver marcas, como se dedos tivessem passado por ali, arrastando, riscando a tinta, descendo, de cima até o rodapé. E o cheiro piorava a cada passo. Uma mistura de ferrugem, mofo, carne molhada e algo mais. Um cheiro que não dava para descrever, que não parecia desse mundo. Cheguei perto da porta, no fim do corredor. A luz amarela, fraca, parecia pulsar. Não tremia, pulsava, como se batesse junto com alguma coisa lá dentro. O peito parecia que ia rasgar de tão apertado. O corpo inteiro queria virar, correr, sumir. Mas não tinha para onde. Estiquei a mão, a pele gelada, tremendo. Quando encostei na maçaneta, ela girou sozinha. A porta se abriu. E, do outro lado, não era um cômodo. Era uma sala infinita. O chão era igual ao corredor. Madeira velha, estalando, cheia de rachaduras, suja de manchas escuras que pareciam nunca ter secado. As paredes não tinham fim. Iam sumindo na escuridão, como se o espaço fosse maior do que qualquer coisa física deveria ser. E no meio da sala, tinha algo. Não era gente, não era bicho, não tinha forma exata. Era uma massa, um monte de braços, braços compridos demais, mãos que se arrastavam pelo chão, pelos próprios membros, como se tentassem se segurar, como se aquilo tivesse sido feito de coisas que não deviam estar juntas. O som da respiração agora estava perto, muito perto. Fazia o chão vibrar, o peito afundar. E, por cima de tudo, aquela sensação, a mais forte, a pior de todas, a de que aquilo já me conhecia. Não era eu que tinha encontrado aquilo, era aquilo que estava esperando. As mãos começaram a se arrastar, devagar, rasgando o próprio chão, arranhando pedaços de madeira que voavam, como se fossem papel. Fui para trás, o corpo inteiro tremendo, mas a porta atrás de mim tinha sumido. Onde ela estava, agora era só parede. E, no fundo, bem no limite da escuridão, começou a aparecer uma figura, alta, mais alta do que qualquer coisa que devia caber ali. O corpo, magro demais, com braços que arrastavam no chão, pernas longas,
tortas e um pescoço que parecia deslocado. O rosto não tinha, só uma pele lisa, esticada, sem olhos, sem boca, sem nariz. Mas, mesmo sem rosto, eu sabia que estava me olhando. E, então, ele falou, mas não foi som, não foi voz, foi dentro da cabeça. Ninguém sobe pro 5º andar. Ninguém sobe sem deixar alguma coisa aqui. O corpo inteiro congelou. As mãos tremiam tanto que pareciam não ser mais minhas. O peito doía. A respiração falhava. E a sombra deu um passo que fez tudo vibrar. O chão, as paredes, a carne, o osso, a cabeça. O que você trouxe? Olhei em volta, desesperado. Mas eu sabia o que aquilo queria dizer. Para sair dali, eu precisava deixar algo. E, às vezes, o que eles querem não é uma coisa. Fiquei parado. O corpo inteiro tremia. As mãos frias. O peito apertado de um jeito que parecia que estava afundando para dentro. A figura não se mexia mais. Só ficava ali, parada. O pescoço torto, pendendo pro lado, como se os ossos não segurassem mais nada. A pele, lisa, esticada, sem olhos, sem boca, sem nada. Mas, mesmo assim, dava para sentir. O olhar, como se aquilo atravessasse a carne, entrasse no osso, no peito, na cabeça. E, de novo, a voz. Não do lado de fora, não pelos ouvidos, mas dentro da cabeça, do peito, do osso. O que você trouxe? Tentei falar. Não saía voz. O corpo não obedecia. E foi aí que percebi. Não era para responder em voz alta. O lugar queria lembrar, queria vasculhar, puxar, cavar dentro de mim. Senti como se algo passasse pelas minhas costas, subindo pela coluna, puxando coisas que eu nem lembrava que existiam. Memórias antigas começaram a aparecer. Coisas que eu achava que tinha esquecido. Momentos da infância. Pessoas que passaram pela vida e sumiram. Lugares que nem sei se realmente existiram. Mas não era só isso. Não eram só lembranças. O que aquilo puxava era parte de mim. Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa dentro da gente que é só nossa? Aquilo que forma quem a gente é? O que a gente sente, o que a gente lembra, o que a gente guarda. Era isso que estava sendo puxado. A figura se aproximou. Devagar. O som do passo fazia tudo vibrar. E, atrás dela, o que antes parecia só uma massa, agora eram corpos. Corpos grudados nas paredes, no chão, nos cantos. Gente, ou o que sobrou de gente. Corpos secos, sem pele, sem rosto, com os olhos arrancados. Mas ainda se mexiam. As mãos se arrastavam pelo chão, como quem tenta fugir, mas não tem mais para onde ir. As bocas, mesmo sem lábios, abertas, tentando dizer alguma coisa, mas sem som. Era como se eles também tivessem vindo parar aqui, tivessem entrado no 5º andar e nunca mais saíram. A figura se agachou, ficou na minha frente, o pescoço torto, a cabeça caída, o rosto vazio. E, então, abriu as mãos. Na palma tinha algo. Era uma chave, pequena, enferrujada, com símbolos riscados que pareciam mais arranhões que qualquer tipo de desenho. A mão esticou, oferecendo, e a voz, mais pesada do que nunca. Se pega, você fica. Se não pega, você deixa alguém no seu lugar. O corpo inteiro travou. O peito não obedecia. A respiração não vinha. E, naquele segundo, entendi. Ou eu aceitava aquela chave e virava parte daquilo, ou eles iam buscar alguém por mim. E, talvez, já tivessem começado. Porque, quando olhei para o lado, bem no limite daquela sala infinita, vi a porta do meu apartamento aberta, com alguém parado na soleira. Alguém que não devia estar ali. Alguém que nunca subiu pro 5º andar. Fiquei olhando aquela cena, sem conseguir me mexer. A porta do meu apartamento, ali,
no meio daquela sala que não deveria existir. E, parado na soleira, meu irmão, ele estava ali, com aquela cara de quem não entende o que está acontecendo, o corpo meio inclinado para frente, como quem olha para dentro, tentando entender onde estava. Só que ele não via o que eu via. Não via as paredes, que se mexiam, que respiravam, que pareciam pulsar, como se fossem feitas de carne. Não via os corpos presos. Não via aquela coisa agachada na minha frente. Nem a massa de braços, de mãos, de carne e osso, grudada nas paredes, no chão, no teto. Ele só olhava, como se estivesse olhando para minha sala, pro meu sofá, para minha estante, como se fosse só mais um dia qualquer. E, naquele segundo, eu entendi. A porta não estava ali para mim, estava para ele. E a voz voltou. Não era grito, não era sussurro. Era uma coisa que não fazia som, mas estava ali, dentro da cabeça, dentro do peito, dentro do osso. Se não leva a chave, se não fica, a porta abre para quem não deveria entrar. O corpo inteiro tremeu. A respiração falhou. As pernas não obedeciam. O peito apertava tanto que parecia que ia rasgar de dentro para fora. A mão da coisa ainda estava estendida. A chave, ali, parada. Mas agora, ela parecia mais pesada, mais escura, quase viva. E, no fundo, sabia que, se eu pegasse, aquilo não ia ser só pegar uma chave. Era aceitar, era se entregar, era ficar. Mas, se não pegasse, eu via meu irmão, parado, olhando, e, na sombra atrás dele, bem na fresta da porta, tinha algo. Primeiro, só uma mão, comprida, magrela, saindo do batente. Depois, outra. As mãos desciam, se apoiavam no chão, puxando o que quer que fosse para dentro da porta. E, então, veio o braço, o ombro, o pescoço torto, a cabeça caída pro lado, o corpo dobrado de um jeito que não devia ser possível. E aquilo estava indo direto para ele. O desespero bateu. Gritei, mas ele não me ouvia. Ele nem percebia. Para ele, era só a sala de casa, o sofá, a estante, a parede. Mas, para mim, era aquele lugar, aquela coisa, aquela decisão. A mão da criatura tremia. Não de cansaço, não de esforço. Tremia, de impaciência. E a voz, pesada, molhada, quase cortando por dentro. A porta não fecha sozinha. Olhei de novo pro meu irmão, pra a chave, pra coisa puxando, saindo da sombra, chegando perto da porta dele. E, naquele segundo, soube, ou eu pegava aquela chave, ou nunca mais via ele. Mas, o que acontece quando você pega uma chave que nunca deveria existir? Olhei para a chave, pequena, velha, com arranhões no metal que formavam símbolos tortos, riscados, feitos de qualquer jeito, ou talvez de um jeito que eu nunca entenderia. Olhei para o meu irmão, parado na porta, o corpo meio inclinado para dentro, como quem decide se entra ou não, sem saber que do outro lado não tem mais a sala, não tem mais sofá, não tem mais chão, só esse lugar. E atrás dele, a coisa, se arrastando para fora da sombra, a cabeça pendendo pro lado, como se não tivesse osso. O corpo magro demais, alto demais, torto demais. As mãos já tocavam a moldura da porta. Era questão de segundos. A mão da criatura na minha frente continuava estendida, firme, estável, sem tremor, sem pressa aparente, mas com aquele peso que deixava claro. O tempo acabou. E, então, a voz. Você sobe ou alguém desce? Não era uma pergunta. Era um fato. Um aviso. O peito travou. O ar parecia que tinha sumido. As mãos tremiam tanto que não pareciam mais minhas. Eu sabia. Sabia o que aquilo significava. Sabia que, se eu pegasse aquela chave, eu ficava. Eu fazia parte. Eu me tornava mais uma coisa grudada nas paredes desse lugar. Mas se não pegasse, se recusasse,
A porta do meu irmão ia abrir por inteiro. Ele ia dar aquele passo inocente para dentro e nunca mais ia voltar. O som da criatura na porta da casa dele já não era mais arrastar. Agora era um estalo, um ranger, o som da madeira do batente, cedendo. O ombro dela já estava meio para dentro. As mãos seguravam o batente dos dois lados. A cabeça torta tentava forçar a passagem, como se as articulações pudessem simplesmente quebrar e dobrar do jeito que fosse necessário. E meu irmão não via, não ouvia, só olhava, inocente, curioso, como quem estranha o silêncio na sala. Olhei para a chave e, sem pensar, sem respirar, peguei. O toque da chave na mão foi imediato. O corpo inteiro afundou. O peso não era físico. Era outro tipo de peso, no osso, na pele, na memória, na existência. E, assim que peguei, o mundo desabou, o chão rachou, o teto afundou, as paredes se quebraram para dentro, como se fossem feitas de papel molhado. A criatura que estava na porta do meu irmão sumiu. A porta se fechou, desapareceu. O irmão desapareceu também, mas não de um jeito ruim. Ele sumiu do lugar, voltou para onde deveria estar, para a realidade, para casa, para a vida normal. Só quem não voltou fui eu. Quando olhei para frente, o quinto andar não era mais um corredor, não era mais uma sala, era uma cidade inteira feita de prédios sem fim, de escadas que não levam a lugar nenhum, de portas que se abrem para dentro de outras portas, de corredores que se dobram, de janelas que dão para buracos que não têm fundo, e de gente, ou do que sobrou de gente, pessoas grudadas nas paredes, com as bocas abertas, os olhos arrancados, os braços esticados, segurando portas que nunca fecham, e, no centro de tudo, um prédio, mais alto que os outros, mais escuro, mais pesado. No topo, uma porta. E na porta, o número 501. A chave na minha mão queimava. O metal parecia pulsar, como se fosse um pedaço de carne viva. E, naquele segundo, eu entendi. Ninguém sobe pro quinto andar por acaso. Ninguém sobe sem deixar alguém no lugar. Dessa vez, quem ficou fui eu. Mas a chave agora não é mais minha. Ela volta para alguém. Para quem abrir a escada errada, para quem subir um degrau além, para quem achar que é só uma porta de manutenção no telhado. O quinto andar está sempre esperando